Olá, galera. Nesse mês eu gostaria assim que vocês saíssem assim, chegasse ao final do mês, né? E entendendo o que é a função, né? Então vou explicar desde o início aqui, dando uma explicação bem assim, usando linguagem bem comum, de fácil compreensão, para que vocês entendam, tá? A função, galera, é a relação entre duas grandezas, certo? Então, quais são essas grandezas? Por exemplo, você vai pagar alguma coisa, né? Por exemplo, num supermercado. Conforme a quantidade que você compra, né, um determinado produto, você vai pagar mais, né? Então, por exemplo, essas duas grandezas são exemplo de funções, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, a definição, né? A mais comum, né? Essa função, a gente começa a estudar a função afim, certo? E a função afim ou outras funções, elas podem ser representadas em tabelas e em gráficos ou em diagramas, certo? Então eu coloquei aqui o conceito de função afim, né? Chamada também de função do primeiro grau. Ela é definida, né, como ax mais b, sendo a e b números reais, ou seja, no lugar desse a aqui, ó, é um número, né? Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x, né? Ou seja, o a é o coeficiente numérico de x, né? E representa a taxa de crescimento ou variação da função. Já o b é chamado de constante, né? É um número. Só um número aqui no lugar do B. Galera, por que a gente usa as letras, né? Porque a função pode ser qualquer valor, né? Então, quando eu coloco letras, eu falo, ó, pode ser números negativo ou positivo, ou pode ter até uma raiz ali, certo? Exemplo, galera. Primeiro exemplo. 2x mais 3, ó. Antes do x vem o a, né? Então, qual que é o valor do A aqui, ó? É o 2, ó. Esse 2 aqui, ó, vale o A. Certo? No lugar do B, ó, é o 3. Certo? Então, pode ser qualquer valor. Depende da função. Depende do que ela está representando. Porque uma função, por exemplo, ela pode representar uma quantidade de... que nem eu dei o exemplo do mercado. Você vai no mercado fazer uma compra, você pode colocar assim, essa função representa a compra de... tantos pacotes de bolacha, por exemplo, né? Então, ou outro produto, né? Então, galera, depende da função, ela pode ser qualquer valor aqui, beleza? Mas assim, no início, eu vou colocar estabelecer valores já, tá? Então, aqui o B eu já coloquei aqui, né? O B vale 3, né? Aqui tem outro exemplo, ó, galera. 7x menos 4. Então, o A vale 7, ó, positivo. E o B, galera, vale menos 4. Vou colocar aqui o menos. Faltou menos, tá? Certo? Ó, aqui na letra C, o A vale 5 e o B vale 4 positivo. Ah, professor, o A aqui não vem sempre na sequência? Nem sempre, tá, galera? O A ali, ó, ele tá acompanhado do X, ó. Certo? Então, o que tá acompanhado do X aqui é o 5. Então, o que a gente tem que saber? Que o A, ele vem sempre acompanhado de uma variável, ou seja, de uma letra, certo? Que nesse caso aqui, quem vem acompanhado de uma letra é o 5. Então, o A vai ser o 5 e o B vai ser 4 positivo. Ok, galera? E aí, ó, a gente pode representar uma determinada função da seguinte maneira, ó. Pode representar num gráfico. Aí tem um exemplo aqui, ó. Aí eu peguei essa primeira função aqui e representei num gráfico. Dependendo, galera, do valor que você atribui para x, você vai ter um valor para y. Lembra do exemplo que eu falei de uma compra? Então, dependendo do produto que você compra, você vai ter o resultado que é o y.
Galera, f de x é a mesma coisa de y, tá? Ou seja, f de x significa função. Mas na representação do gráfico você vai colocar y, certo? Que esses valores aqui vai estar nesse eixo aqui, ó. E esse valor de x aqui vai estar nesse eixo aqui. Ok? Então, galera, eu fiz uma tabelinha aqui também para mostrar para vocês, ó, como que foi obtido esse resultado aqui, ó. O menos 2, galera, foi um valor aleatório que foi colocado. Ok? Foi um valor qualquer. Então, foi colocado menos 2, né, na função. E o que ocorreu para que fosse colocado menos 2 aqui e o resultado desse menos 1, né? Ocorreu o seguinte cálculo, galera. F de x, ó, vou fazer ele aqui, é igual 2x, né? No lugar do x, ó, você vai colocar menos 2, ó. Então, ficou 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 3 dá igual, ó. 4 é maior, né? Tô devendo 4, pago 3, fico devendo menos 1, ó. Foi o resultado que deu lá, ó. Então, ó, colocando menos 2, o resultado vai dar menos 1, ó. Então, para x foi menos 2, para y foi menos 1. Certo? Agora, colocando menos 1, ó. Menos 1, a mesma função, ó, galera. 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 3 dá igual 1, ó. 3 tira 2, dá 1 positivo. Então, aqui, ó, x, quando foi colocado menos 1, o y deu 1 positivo. Certo? Foi o valor que tá lá, ó. Aí, se eu colocar 0, quanto que vai dar? 0. F de x é igual 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3 é igual a 3. Então, colocando o 0, o y vai ser 3. Certo? Olha lá, ó. Foi assim que foi adquirido esse valor. Aí, se for colocado 1, ó. Esse 1, vamos ver? Colocado 1, o que aconteceu? F de x é igual a 2 vezes 1, né? Mais 3. A fórmula é a mesma, ó, galera. Só no lugar do x que eu vou colocar 1. Não é para colocar no lugar do 3, galera. Que o 3 é um número que já veio na função. 2 vezes 1, 2. Mais 3 igual a 5. Então, colocando 1 aqui, eu adquiri o valor 5. E agora, colocando 2, quanto que vai dar? 2. Então, ó, f de x é igual a 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3 igual a 7. Certo? Então, ó, o x foi 2 e o y foi 7. Ok, galera? Então, isso que ocorreu, tá? E aí, foi colocado no gráfico, ó. Menos 2 e 1, ó. Menos 2 e 1. Aí fez um pontinho, tá? Para representar um gráfico, eu vou colocar no outro vídeo, tá? Quero verificar aí se vocês entenderam.